Eu achei interessante aqui, o Dé Carvalho, que é lá de Betim, escreveu assim: Padre Fábio, hoje o senhor castigou na direção espiritual. Mandou bem. Iluminado e chicoteador. Abraço sonoro. Muito obrigado, querido. A Eline Lacerda Souza escreveu: Padre, boa noite. Eu não tive essa oportunidade de sair da minha zona de conforto. Eu não tive ninguém que me expulsasse. Você sabe, Eline, que esse é um grande problema. Muitas vezes nós ficamos privados do crescimento, do amadurecimento espiritual, ou até mesmo de mudanças fundamentais na nossa vida, porque nos faltaram as pessoas certas na hora certa. O Padre Zezinho tem uma expressão, aliás, o Padre Zezinho é um dos homens que eu mais admiro na minha vida, enquanto um pregador, um homem que tem uma reflexão tão lúcida sobre as situações, de maneira muito especial sobre família, sobre relacionamentos, né? Ele sempre foi muito sábio na sua compreensão humana. E ele tem uma frase que eu sempre gostava, ele dizia: dizer a palavra certa, no momento certo, para a pessoa certa. É verdade. Às vezes nós ficamos privados da mudança, porque nos faltou alguém que nos indicasse um caminho na hora certa. Que depois talvez pode ser que não dê tempo mais. A gente chega atrasado, passou aquela fase que o outro poderia realizar a mudança, e a mudança não aconteceu. É como, por exemplo, receber um casamento, um conselho de um casamento que a gente sabe que vai dar errado. Quando você já percebe os indícios de que não há amor, de que há muito mais um sentimento de posse, uma neurose administrada, né? E aí ninguém ajuda a esclarecer isso na cabeça dos dois. E eles, imaturos, vão se casam. Às vezes falta alguém que naquele momento faça a intervenção. E às vezes o momento da intervenção ele é doloroso para quem faz e para quem recebe. E é por isso que a gente precisa ter o jeito certo de dizer, né? Para que o outro não compreenda a nossa intervenção como, enfim, não perceba apenas o aspecto desagradável da desinstalação. Porque ser desinstalado, gente, é ruim. É como se alguém dissesse para você: olha, nós vamos ter que mudar você desse quarto para o outro. Você já desfez a mala, já está tudo nos cabides, você já se acostumou com essas paredes, você já tem os seus objetos esparramados. Primeira coisa que você pensa é no trabalho que você vai ter de levantar esse acampamento para passar para outro lugar. Pode ser que você tenha uma natureza diferente da minha. Eu, por exemplo, fico com preguiça de imaginar essa mudança. Pode ser que você seja diferente e pense: ah, que bom, eu gosto de mudar sempre. Mas o desinstalar afetivo, emocional, não é fácil. Por exemplo, quando nós perdemos uma pessoa, quando você precisa terminar um relacionamento, ou quando você precisa mudar aquele relacionamento, que não significa terminar, mas significa mudar. De repente existia intimidade demais e você percebeu que aquela pessoa não estava usando o que ela sabia de você com responsabilidade, então você precisou fechar um pouco as portas. Isso também acontece. Não é que você rompe com o outro, você modifica. Isso desinstala. Isso é desconfortável. E às vezes nos falta a sabedoria de compreender o próprio processo. A gente acha que aqui o sofrimento do estar desinstalado vai ser definitivo, né? Não é. Não será definitivo. Você passa a mão na cabeça, o sofrimento e a luta, e você só vê isso. Não. Há uma libertação depois. Há uma mudança depois. Você acha que foi fácil para mim ir para o seminário? Deixar a minha estrutura de vida? Volto a dizer, por mais desconfortável que fosse. Gente, há desconfortos que a gente só identifica depois que a gente sai deles.
Um tempo depois você olha para aquilo e fala, meu Deus, como é que eu dava conta de viver daquela forma? Nós gravamos hoje um programa muito especial com a doutora Gisela Savioli. Ela veio falar do livro novo dela, que fala justamente mudança de hábitos. Hábitos que nos adoecem para hábitos que nos fazem viver. Hábitos que nos trazem saúde. Mas é fácil mudar? Não. Porque é desconfortável mudar. O ser humano tende a se acomodar, inclusive àquilo que o faz mal. Quantas vezes na minha vida, inclusive, fatos que me levaram a escrever o livro Quem Me Roubou de Mim. O livro Quem Me Roubou de Mim é uma sequência de histórias de pessoas que se acostumaram com a escravidão e que de repente perceberam que estavam morrendo. Não no corpo, mas uma morte emocional. Estavam perdendo a alegria, estavam perdendo a satisfação. E de repente o próprio livro funciona como uma voz que vem e desinstala. Eu sempre gosto de ler textos que me desinstalam, que provoquem em mim a minha capacidade de pensar e de refletir. Aliás, a religião é isso, né? Religião é isso. É uma instância humana, porque os símbolos religiosos são todos humanos, embora eles façam referência a Deus. São textos de realidades humanas que nos ajudam a pensar a nossa vida. E esse pensar a nossa vida tem de ser o exercício diário. Eu não posso viver bem se eu não reflito a vida que eu vivo. É aquela velha história que eu falava no início do programa. Eu me acostumo com o pouco que eu já encontrei de mim, e a religião vem, me coloca conceitos novos, compreensões novas, que me fazem pensar no muito que Deus já enxerga no pouco que eu já sou. Vamos repetir isso, que parece difícil, mas não é. A religião, ela pode me ajudar, a partir do pouco que eu consigo ser, acreditar no muito que Deus enxerga no pouco que eu já sou. Aí, eu tenho um processo a ser vivido. Da mesma maneira como, para eu me tornar doutor, eu tenho etapas. Primeiro eu preciso aprender a ler e escrever. Um doutor, um dia, precisou de o grande doutor hoje, um dia precisou de alguém que o ensinasse a ler e escrever. Aliás, nessa emoção imensa, que foi um grande presente, que o programa do Caldeirão do Hulk me deu, uma homenagem lindíssima, muito respeitosa, né? Primeiro porque o Luciano é meu amigo, ficamos amigos de uma forma muito especial numa missa. Ficamos especiais, a Angélica é muito católica, a família viveu um acidente terrível, né, e saíram todos vivos. E aquilo mudou a estrutura daquela casa, mudou a estrutura daquela família. E eu fiquei amigo deles neste momento. E, pelo carinho que ele tem comigo, me proporcionou um programa que reconstruiu aquilo que eu considero o divisor de águas na minha vida. Foi a minha escola. A oportunidade que eu tive de aprender a ler e escrever, e de depois, dentro daquela escola, descobrir a biblioteca que abriu a minha mente. Agora, foi bom ir para a escola? Não. Eu sinto até hoje o frio na barriga daqueles primeiros dias. Tenho pavor de escola até hoje. Eu vejo um lápis bicolor, me dá até um arrepio, de tanto pavor que eu tinha daquele lápis. Sabe aquele de um lado era azul, do outro lado era vermelho? Eu tenho pavor daquele lápis. Tudo que me lembra a escola me dá frio na barriga. Mas eu precisei viver, cara. E sei que foi
A experiência mais desconfortável, que foi a primeira vez que eu fui expulso da minha casa, foi a primeira vez que eu fui desonerado, que eu precisei ir viver um mundo que não era o meu. Mas por outro lado, aquela primeira expulsão, depois as de muitas outras, foram fundamentais para as mudanças que Deus fez na minha vida. Sabe, minha gente, neste mundo que prega tanto a mesmice, neste mundo que está acostumado a passar a mão na nossa cabeça, a retirar a nossa autoridade como pai e mãe, ou a nos fazer pensar que a amizade ela só tem sentido se for para a gente se divertir juntos, vai ficando cada vez mais difícil a gente ser desinstalado. E esse problema que a Eline diz aqui, de que não teve alguém que a desinstalasse na hora certa, pode ser. Tanta gente imatura, gerando filhos imaturos, tantas amizades imaturas que só falam de futilidades, os nossos encontros, as nossas diversões, as músicas que a gente escuta, sempre banais, tão pouco evocando o que há de mais nobre, o que nos faz pensar, ou o livro que a gente lê, ou o livro que a gente não lê, né? Tudo muito superficial, tudo especialmente superficial preparado para nós. Vai ficando difícil a gente ser expulso. Nós vamos ficando acomodados. E é por isso que nós precisamos quebrar essa regra. Porque não dá para amadurecer, não dá para crescer sob essa regra. O amadurecimento ele só será possível aos que estiverem dispostos a viverem a expulsão. Permita ser expulso daquilo que você considera hoje como uma acomodação. Ou então, pelo menos, se permita questionar se o lugar que hoje você está é o seu lugar. Ah, padre, mas é tão desconfortável recomeçar. Ah, eu não vou mexer não, deixa quieto. Não. Essa vida é preciosa demais, ela é única. Para você gastar num papel que não lhe cabe. Não. O sacrifício vale a pena, desde que seja para nos tornar quem de fato podemos ser. Aí todo sacrifício será bem-vindo, se for para nos tornar quem nós podemos ser. O pouco que você é agora, tornar o muito que Deus já enxerga. Muito obrigado pelo seu carinho. Desculpe-me pela ausência, foi por muitos motivos. A morte da minha irmã, o cansaço que foi demais, as muitas viagens para lá e para cá, a peregrinação, e eu fiquei um tempo afastado do programa de direção espiritual, e vocês tão pacientemente assistindo às reprises, acompanhando da mesma forma, muitas palavras de carinho, de apoio, outras desaforadas, achando que eu estava abandonando. Não. Esse aqui é o meu lugar. Eu faço questão de estar sempre aqui. Se eu não estou, é porque eu de fato esgotei todas as possibilidades e não sobraram outras. Que Deus derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.